Bem, pessoal, vamos lá, né? Vamos aprender de Deus. Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre. Falando acerca, né, aí, dualismo, sabemos que o dualismo existe, é um fato, né? Você tem seu olho direito, você tem seu olho esquerdo. Você tem dentro da sua cachola, aí, do seu crânio, uma massa cinzenta dividido em dois hemisférios. O cérebro, né, direito, que é predominante no gênero feminino, e o esquerdo, que é predominante no gênero masculino. Ou seja, nós homens somos mais lógicos, somos mais cartesianos, somos mais matemáticos. Já as mulheres é mais emotiva, mais sentimental, sabe, mais intuitiva. Então, o dualismo existe, não tem para onde correr, sabe? Por que eu estou falando do dualismo? Para vocês entenderem um pouco as coisas, né? O mecanismo das coisas. Você tem seu lado direito, né? Sua mão direita, seu membro aí, sua perna direita. E você também tem sua esquerda, né? Tem tanto braço como pé esquerdo, né? Dualidade, fato, existe, não tem para onde correr. Deus fez o sol e a lua. Deus fez o sol para presidir e governar o dia. Deus fez a lua para presidir e governar a noite. O dualismo. Dois hemisférios, sul e norte, sabe? Dois paralelos. Existe, né? E a linha do Equador corta os dois horizontes, sabe? Temos o Ocidente e temos o Oriente. Temos o Oriente e temos o Ocidente. Ou seja, o dualismo é um fato, não tem para onde correr, sabe? Mas a fé também está dentro desse padrão de dualismo, sabe? Dessa dualidade, dessa dicotomia, né? Podemos também chamar de dicotomia da fé, dualismo da fé, sabe? Aonde em Tiago, capítulo 2, versículo 20, Tiago se refere à fé dessa maneira e dessa forma. A fé sem a obra é morta. Veja que em Tiago 2, capítulo 20, diz que a fé sem a obra é morta. Está entendendo? Ou seja, a fé, na visão de Tiago, depende exclusivamente da obra. E se a obra não for executada, portanto, será morta, será inexistente, será inválida, não vai acontecer absolutamente nada, sabe? Essa é a visão de Tiago, né? A visão do apóstolo Paulo já é outra, né? A visão de Tiago, ela é mais terrena, ela é mais humana, sabe? Ela é mais assim, afortunado ao cunho humano. Mas a visão de Paulo já é uma visão transcendental, sabe? Onde ele coloca Deus no centro, no epicentro, sabe? Das coisas. Paulo, em Romanos 3, versículo 28, nos diz que o homem é justificado pela fé sem as obras, né? Vá ver, né, a situação. Para Tiago, a fé sem a obra é morta. Para Paulo, o homem é justificado pela fé sem as obras. E aqui você vai ver uma grande contradição, né? Uma lacuna aí de contradição. Por quê? Porque na visão de Paulo, para o homem ser justificado, ele depende apenas da fé em Deus e não das obras. Na visão de Tiago, o homem depende da obra e não da fé, ok? E não da fé. Na visão de Tiago, o homem depende da obra e não da fé. Já o apóstolo Paulo, em Romanos 13, capítulo 20, versículo 28, ele coloca que o homem é justificado pela fé sem as obras. Ou seja, ele coloca a fé no centro e a obra depois. Em Tiago, ao contrário, a obra vem primeiro, a fé vem depois. Engraçado, né? Em Tiago, a obra vem primeiro,
a fé vem depois. Em Paulo, a fé vem primeiro, a obra vem depois. Isso aqui é um dualismo, irmão, sabe? Isso aqui é um dualismo. Isso aqui existe, sabe? Esse contexto aqui não tem por onde fugir. O dualismo existe em todas as esferas, até na fé, sabe? Não tem para onde corrermos, tá entendendo? Essa dicotomia, ela existe, né? É o cara e a coroa da fé. As duas fases da fé. É as duas, sabe? As duas faces da fé, né? Uma apresentada por Tiago, que coloca a obra em primeiro lugar e a fé depois, e a outra apresentada pelo apóstolo Paulo, que coloca a fé em primeiro lugar e a obra depois. E aí a gente vai agora destroçar, né? A gente vai esmiuçar, a gente vai aqui desmaterializar em seus pormenores aqui essas questões aqui, tanto do apóstolo Paulo quanto, né, aí do apóstolo Tiago, que são duas visões, são dois mundos, sabe? São dois paralelos divergentes, porém, né, na mesma moeda. Porém, na mesma moeda. Que isso aqui fique bem claro, sabe? Tiago, para quem não sabe, ele nasce em Betsaida, né? Ele nasce ali em Betsaida, Tiago, ele nasce em Betsaida e morre em Jerusalém, sabe? Mas teve vários Tiagos, sabe? Vários Tiago. E aí, muitas vezes, confunde a mente do leitor que vai ler a carta aos Tiago e você não sabe que tipo de Tiago foi aquele ali que escreveu, né, aquela carta ali. O primeiro Tiago é o irmão de Jesus, consanguíneo mesmo, sabe? Ele se converte depois da ressurreição de Jesus. Ele não acreditou logo na obra de Jesus, né? Ele não acreditou logo, você vê, né? Que ele não usou a fé, ele preferiu ver com uma espécie de Tomé. Tomé é isso aí, né? Tomé, primeiro, ele quer ver, ele quer obra para depois ele acreditar. Então, Tiago, ele é o irmão consanguíneo de Jesus, que se tornou seguidor, sabe? E discípulo, apóstolo de Jesus, depois da ressurreição de Jesus. Quando ele viu Jesus sendo ressuscitado, literalmente ascendendo nos céus, aí ele falou, isso é realmente, ele era o Cristo, o Messias. Então, esse Tiago aqui, que é irmão de Jesus, literalmente, de forma consanguínea, foi ele que escreveu a carta, sabe? Ele que escreveu a carta. E a gente vai pegar o ponto de vista da visão de Tiago. Teve outro Tiago, né? Que era filho de Zebedeu, que era um dos 12 discípulos. Teve um terceiro Tiago, que era filho de Alfeu, né? Um dos 12 apóstolos. E teve um Tiago que foi pai de Judas, não o Iscariote, mas então era tanto Tiago que confunde aí as nossas mentes, né? Mas o Tiago que escreveu a carta, né? Que deixou a carta escrita através de seu cunho, de seus dedos, de suas mãos, com suas letras, foi o Tiago realmente irmão consanguíneo de Jesus. Esse sim foi o que escreveu, tá entendendo? E Tiago, ele tinha uma visão, porque todos nós, cada cabeça é um mundo, todos nós pensamos de uma forma diferente um do outro, tá entendendo? Tem pessoas que, você vê que essa dualidade ela existe tanto que o próprio reino de Israel foi dividido em dois, nesse dualismo, nesse padrão de dualismo que segue, sabe, em todas as coisas. Esse dividimento segue em todas as coisas. Nessa divisão, Judá ficou com capitão em Jerusalém. São duas tribos, né, e capitão em Jerusalém. E as 10 tribos do norte ficam com capital em Samaria. Por isso que os dois não se batiam. O samaritano se batia com os judeus não se batia. Porque para os judeus tinha que ser adorado em Jerusalém. Já os samaritanos não, achavam que tinha que ser adorado em Samaria, sabe? Mas você vê uma dualidade aqui, né?
uma moeda só com duas faces. O povo de Deus era um só, porém dividido em 10 tribos ao norte e 2 tribos aí ao sul. Então existe esse dualismo. Os primos dos judeus, dos hebreus, o primo desse povo aí, dos judeus, foram, na verdade, gerados através do filho de Agar com Abraão, chamado Ismael. Ismael vai gerar e dar luz aos árabes. Os árabes, mais tarde, aí, vai gerar um homem chamado de Muhammad. Mas esse padrão de dualidade que existe em todas as coisas passou também a se encontrar e fazer valer aí entre os muçulmanos. Por quê? Porque os muçulmanos, mais tarde, depois da morte do profeta Maomé, se dividiam entre duas bandas, sabe? Duas esferas, duas dimensões, sabe? Dois conjuntos, dois mundos, xiita e sunita. Você está vendo o dualismo aí? Você vê que a própria Roma também tinha duas pernas, né? Segundo o profeta Daniel, que profetizou acerca de um reino, um império, que ia ser maior que todos. Realmente Roma foi. E Roma, na verdade, ela dominou durante 500 anos, meio milênio. Mas depois ela foi afetada, né? E se dividiu também em duas. Olha, sempre esse padrão de dualismo, sabe? Sempre existiu e sempre vai existir. E a Roma ocidental ficou com capital em Roma. Tá entendendo? A Roma ocidental ficou com capital em Roma. A Roma oriental ficou com capital em Constantinopla, onde é a atual Turquia, né? E aí você vai ver, pessoal, que o dualismo existe. E a fé também é uma moeda só, porém com esse dividimento, né? Essa linha do Equador que se divide em duas bandas, duas partes. Assim como Moisés abriu as duas águas do mar, as duas bandas das águas do Mar Vermelho, né? Você vai ver ali o Mar Vermelho sendo dividido em duas bandas. Era um mar só, porém em duas bandas. Isso prova que a dualidade existe, não tem para onde correr. E nesse dividimento da fé, você vai ver que Tiago, ele vai nos conduzir, né, para uma fé lógica, sabe? Uma fé assim que dependa mais do esforço humano. Por quê? Porque Tiago era pescador, meu irmão, vivia uma vida dura, sabe? Vivia debaixo de um sol extremamente escaldante, todos os dias, tá entendendo? Ele vivia, meu irmão, e trabalhava de forma dura todos os dias. Ele enfrentava dificuldade colossal, meu irmão, a cada minuto, segundo e hora para poder tirar o sustento dele dali. Você vê que o cara ele não acreditava nem em Jesus, que era irmão dele, como Cristo, como Messias, o enviado de Deus. Ele precisou ver, né? O cara era tão lógico, ele era tão lógico e se apegou a tal lógica, a tal racionalidade, que ele sempre racionalizou as coisas, todas as coisas, inclusive a fé dele era extremamente racional, a ponto, meu irmão, de o cara esperar Jesus ressuscitar para ele acreditar. Foi igual a Tomé. Tomé teve que pegar para crer, né? Não só acredito vendo. E Tiago, por outro lado, ele só acreditou em Jesus, não foi nem vendo, foi ressuscitando mesmo. Aí quando Jesus ressuscitou, ele falou, rapaz, esse aí realmente é o Cristo, esse aí realmente é o Filho de Deus. E Jesus o tempo todo com ele ali, com Tiago, mas Tiago era um cara de raciocínio lógico mesmo, sabe? Então ele na dualidade da fé, ele representa essa multidão incalculável de pessoas que tem essa mesma fé dele, lógica. Essa fé lógica está no cientista, essa fé lógica está aí no professor, essa fé lógica está aí no muçulmano, está no testemunha de Jeová, está no batista, sabe? Está no hindu, está no matemático, sabe? Está no professor de português, ou seja, a maioria dos seres humanos usam a lógica, sabe? Porque a lógica
é fruto desse mundo, meu irmão. Cartesiano, lógico. Você sabe que no inverno vai chover, nunca vai fazer sol no inverno. A tendência é sempre chover. Sabe? Você sabe que no verão dificilmente vai chover no verão, sabe? Então, se você perguntar a pessoa o que é que acontece no inverno, ela vai falar logo, vai cair chuva, realmente vai cair chuva. Por mais que a gente viva em um país tropical, cai chuva, sabe? Na hora que as nuvens vai se condensando ali e depois ela vai caindo em precipitação ali, em gota, em gotícula, você vai ver que vai cair chuva, porque chegou o momento do verão. Isso depende de quê? Da rotação do planeta Terra, aonde o equinócio, né? O equinócio de inverno já está tomando aí o seu domínio. E tomando o domínio, a vez é de quem? A vez do inverno, a vez do frio, da chuva. A mesma coisa é na rotação. Na rotação temos a rotação que obriga o planeta Terra a ficar durante o dia em uma parte e durante a noite na outra, o dualismo. Sabe? Não temos muito o que fazer. A parte que fica escura, né, tá de noite, a parte que está de frente para o sol fica de dia. Depois inverte tudo de novo e vai invertendo isso constantemente. Tá entendendo? Então, isso é lógica. Sabe? Isso é lógica. Então, Tiago, esse irmão consanguíneo de Jesus que escreveu a carta, ele vivia de lógica, meu irmão. Por que ele vivia de lógica? Porque, meu irmão, a vida dele foi dura. Se você pegar a vida de um príncipe e você mandar ele redigir um texto, ele vai redigir o texto, meu irmão, colocando só coisas boas. Porque ele não sabe o que carregar um saco de cimento nas costas, ele não sabe o que é carregar um saco de arroz, né? Em pleno verão escaldante ao meio-dia, sabe? Um príncipe, ele não sabe, meu irmão, o que é pisar no molhado. O príncipe não sabe o que é pegar a planta dos pés dele, meu irmão, sabe? E sair aí, no meio da chuva, no meio do sol, no meio do dia, no inverno, no verão, na noite, nas madrugadas. O príncipe não sabe o que é isso. O príncipe já está dizendo, vive uma vida, sabe, de apogeu de príncipe, meu irmão. Ele não sabe o que é dor. Ah, mas quem é príncipe? O filho de Cacau é um príncipe. O filho de Ronaldo Fenômeno é o príncipe. Sabe? O filho desses jogadores que nascem aí é príncipe, meu irmão. O filho de um cantor bem-sucedido é príncipe. Não esses cantores aí, esses jogadores aí, minha boca aí, né? Que esses cantores de brinquedo aí, que... Mas eu tô falando de cantor mesmo, né? Por exemplo, ali, o filho de Chitãozinho e Chororó, né? Eu acho que é aquele casal, né? Aquele Sandy Júnior é filho de Chitãozinho e Chororó, não sei bem, né? Mas eles têm a vida de príncipe. Então, se eles foram, eles não sabem o que é sofrer. Então, no testemunho dele, a ausência do sofrimento na vida deles vai deixar o testemunho dele raso, insignificante. Vocês estão entendendo? Muito por conta de que eles não tiveram uma vida de embate, de dor, de sofrimento. Quando o jogador ele sai da periferia como o Romário, como o Adriano, como o Ronaldo Fenômeno, como o Cafu, né? Como o Marcelinho Carioca, como o Neymar, e eclode, explode no mundo, eles têm testemunho para dar, meu irmão. Porque os caras vêm de baixo, meu irmão. Tá entendendo? E tudo que vem de baixo e sobe para cima, né? Ganha relevância de testemunho, coisa que um príncipe não tem. Tiago, ele foi lógico porque ele não viveu essa vida de príncipe. Ele viveu uma vida de miséria, de dor, de sofrimento, sabe, de angústia, de angústia. Ele não sabia e não tinha certeza do amanhã, sabe? Ele não tinha assim a convicção de como seria amanhã. De, de outra forma, né, de outra maneira, um príncipe, ele sabe que amanhã na casa dele
vai ter comida em abundância. No outro dia vai ter mais comida em abundância. No outro dia vai passar mês, ano, e eles vão ter comida em abundância. Né? O filho de um sheik da Arábia Saudita, o filho aí de um magnata, de um grande empresário, os filhos de Elon Musk, né? De Jeff Bezos, né? De Bill Gates, todos esses caras aí, mesmo os filhos dele, eles não sabem o que é sofrer, até porque os pais sabem o que é sofrer. Né? Muitos desses caras sofreram e muito, né? Para chegar onde chegou, mas os filhos deles não. Só que Tiago está nessa situação aí. O apóstolo Tiago era pescador, meu irmão. Vida de pescador não é coisa boa, não. O cara jogava a rede, meu irmão, e ali ficava esperando por hora. E quando puxava a rede, vinha aquela rede vazia, né? Vinha aquela rede triste, com algumas gotas de peixe ali. Tinha mais água do que peixe na rede. O cara ficava assim olhando, meu irmão, né? E os romanos batendo na porta dele com tributo, pedindo para pagar. De 10 peixes que ele pegava, um era para ele sobreviver e 9 era para pagar aí os tributos dos romanos, né? Por isso que eles não eram muito afortunados aí, né? Não tinha muita amistosidade aí com os cobradores de impostos, que eram judeus, que eles achavam que esses caras eram um traidor, né? Então, Mateus, para muita gente, muitos judeus, era um traidor, porque cobrava imposto de judeus para Roma. Tá entendendo? E os impostos eram um absurdo, meu irmão. E pescador sofria demais, meu irmão. Sabe? Pescador sofria demais. Quem sabe que é pescador sabe o que eu tô falando, né? Passar a noite ali, meu irmão. Passar a noite ali, sabe? Naquele frio, né? Naquela angústia. Então, tudo isso aí fez com que Tiago se tornasse um cara, né, de uma fé forte, porém lógica, cartesiana, matemática, cirúrgica, sabe, geométrica, tá entendendo? Então, ele se tornou esse homem da fé, lógico. O que existe muita gente assim. Tem gente que acha que as coisas só acontecem se você se movimentar em algum grau. Isso tá certo. Você quer ver que tá certo? Veja essa passagem de Jesus. Jesus manda tirar a pedra, meu irmão. Quando ele vai ressuscitar Lázaro, ele manda tirar a pedra. Ó, tire a pedra. Por que tirar a pedra? Porque é o seguinte, se aquele povo que estava ali não tirasse a pedra, Jesus não ia fazer o milagre, porque aquela pedra era da responsabilidade do homem tirar e não de Deus. Deus, ele faz o impossível. O que é possível para o homem fazer, o homem tem que fazer. Assim pensava Tiago. Foi assim que ele foi vendo as coisas, sabe? Foi assim que foi formando as camadas, sabe? De sinapse, de neurônios na mente dele, que ele foi cada vez mais ficando lógico. Porque o embate da vida, o embate da vida das pessoas que são sofríveis, que são, né, que vivem de atormentos aí da vida, como um pescador, como um trabalhador, elas ficam mais lógicas, sabe? Elas ficam mais lógicas, então elas não acreditam em todas as coisas, ela acredita que em todas as coisas que você correr atrás, se você se movimentar, isso aí em algum grau tá certo. Essa era a fé de Tiago. Tá entendendo? Essa era a fé de Tiago. Uma fé lógica, cartesiana, matemática, geométrica, sabe? Diferente da fé de Paulo, que vamos falar daqui a pouco. Então, se não tirar a pedra, o milagre não acontece. E aí alguém teve que ir lá tirar aquela pedra pesada lá, que pesava algumas toneladas lá, e tiraram a pedra, tal, aquela coisa toda, né? Por quê? Porque aquilo ali era do cunho da responsabilidade humana. Então, assim Tiago via. Esse era o ponto de vista de Tiago, sabe? Que é um ponto de vista que depende dos esforços humanos. É um ponto de vista que depende do esforço físico humano. É um ponto de vista que depende do material humano. É um ponto de vista que depende da inteligência, sabedoria humana, sabe?
O que coloca nós, seres humanos, dentro de uma visão da fé de Tiago, uma fé lógica, uma fé de obra, como autossuficiente, como que a gente fosse autossuficiente, né? Que Deus existe, Deus opera, mas depende de nós, sabe? Ou seja, um jogador que está ali no campo, o técnico está fora. Mas se o jogador não se movimentar, ficar todo mundo parado, eles vão perder o jogo e de balaiada para outro time. Enquanto outro time está se movimentando, o de cá está parado. Então a tendência é o que está se movimentando ganhar para o que está parado, porque são adversários. Vocês estão entendendo? Ou seja, para Tiago, Deus, ele depende da movimentação do homem, sabe? A palavra hebreus quer dizer povo em movimento, sabe? Então, para a história dos hebreus se realizar, dependeu do movimento aí, sabe? Dos hebreus, ok? Então, essa era a visão de Tiago. É uma visão assim, aonde ele colocou o humanismo no centro, sabe? Onde ele colocou aí o humanismo no centro, sabe? É onde ele coloca o homem no centro, o homem no epicentro, sabe? É como que aquela ideia, né, antiga, arcaica, que hoje caiu por terra. Hoje sabemos que o Sol é o centro do sistema solar, mas antigamente não se defendia pela Igreja Católica que o Sol não era o centro, e sim a Terra, era o geocentrismo, a Terra no centro. Então, e o heliocentrismo, o Sol no centro, era visto através de Copérnico, Nicolau Copérnico e também de Galileu Galilei. Ele defendia a ideia de que o Sol era o centro do sistema solar, enquanto a Igreja Católica defendia, por conta de uma passagem bíblica mal interpretada, que a Terra era o centro. Então ficou o geocentrismo no centro, por muito tempo foi assim, e o heliocentrismo apagado por fora. Hoje a ciência comprovou ao contrário, que o heliocentrismo é o centro, o Sol, e a Terra e os outros planetas giram em torno aonde da nossa estrela-mãe, né? O Sol. Então, Tiago, ele defende esse geocentrismo, né? Esse humanismo, esse epicentro do homem no centro. Como também Jacob Armínio, esse homem que criou o armenianismo, né? Onde você pode observar que esse cara, ele acredita no livre-arbítrio, em que o homem tem o controle das coisas na mão e não Deus. O homem tem o controle, né, da sua história. O homem tem o controle de todas as coisas e não Deus, ou seja, Deus não entra em nada. Então, ele tem fé em Deus, porém, eles acreditam dessa forma. Assim é também com Tiago. Tiago, ele acredita muito no esforço, no cunho, na inteligência, no movimentar, na diligência humana. Está entendendo? O apóstolo Tiago, o irmão consanguíneo de Jesus, acreditava muito nisso. Já o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, Tiago escreveu que a fé sem a obra é morta, colocando a obra em primeiro lugar e a fé em segundo plano. O apóstolo Paulo nos apresenta outro dilema, outra face da moeda, outra espécie de dicotomia, outra espécie de dualidade, sabe? Outra espécie de visão, outra espécie de tema de mundo. Paulo diz o seguinte em Romanos 3, versículo 28, o homem é justificado pela fé sem as obras. Ou seja, o homem não depende das obras, depende da fé. Aí, meu irmão, entra em choque com o Tiago. Enquanto o Tiago enaltece, sabe, o humanismo, né, o homocentrismo, o homem no centro, o apóstolo Paulo já defende a soberania de Deus. Tá entendendo? Então, há uma contradição aqui? Não. Há uma moeda com
duas faces diferentes, dois mundos diferentes, duas visões diferentes, tá entendendo? Então, Paulo, ele também vai pregar de acordo com as suas experiências, tá entendendo? Enquanto Tiago, ele coloca o homem no centro, né? Ele usa o dualismo de esquerda, como Jacob Armênio colocou o homem também como centro, como que o homem tivesse livre-arbítrio, domínio da sua própria história, controle, governo. Armênio defendeu isso, e tem muita gente que defende o livre-arbítrio com acidente, achando que tem o controle da vida nas mãos, achando que tem o governo da vida nas mãos, achando que tem, né, todo o domínio nas mãos, enquanto na verdade isso é uma verdadeira cascata, né? Então Tiago fez do homem o centro, né? E se colocou na esfera fêmea, esfera de esquerda, como Jacob Armínio, sabe? Como a própria Igreja Católica colocou o geocentrismo no centro, que mais tarde caiu por terra, diante da própria ciência, que comprovou através de Nicolau Copérnico e também de Galileu Galilei que o Sol, a estrela-mãe, é o centro do nosso sistema solar, tá entendendo? E o apóstolo Paulo, sabe, ele vem com outra visão. Ele vem com a visão de que o homem é justificado pela fé, não pela obra. E aí, meu irmão, que a gente vai entrar aqui para encerrar, viu? Preste bem atenção. João Calvino, assim como o apóstolo Paulo, eles eram extremamente detentores da soberania de Deus, como eu sou também. Tá entendendo? Você pode observar que Paulo era da tribo de Benjamim. Foi o maior apóstolo existente, sabe, na terra. O maior propagador, difundidor, sabe, e diluente do Evangelho de Cristo. Tinha uma dupla nacionalidade, ele era judeu, sabe, da tribo de Benjamim, e também tinha cidadania romana. Ele era filósofo, Paulo era filósofo, Paulo era antropólogo, Paulo era poliglota, falava inúmeras línguas, sabe, falava inúmeros idiomas. Paulo era teólogo aos pés de Gamaliel, sabe? E se destacava entre todos, ou seja, sobressaía aos demais de sua época, de sua idade. Era extremamente zeloso e inteligente, sabe? Com um grau e requinte de inteligência inacreditável. Paulo era rico, afortunado, intelectual, sabe? E o maior influente depois de Jesus do cristianismo. Na hora de escolher, Deus deu mais relevância à intelectualidade do que aos outros que tinham menos intelectualidade do que Paulo. Paulo se destacou mais, trabalhou mais, foi mais perseguido, sabe? E mesmo assim se colocou como o menor de todos os apóstolos. Então, Paulo era muito rico, vivia uma vida de príncipe e tal, mas nisso Paulo aprendeu uma coisa, quando a vida dele mudou, né? De perseguidor, ele passou a ser perseguido, mudou seu nome, né? Era Saulo, mudou para Paulo. E agora Paulo começa então a viver uma vida sofrível, diferente daquele luxo que ele tinha, né? O pai de Paulo, para quem não sabe, né, ele era detentor de uma empresa que produzia navios, sabe? Produzia navio. Então, Paulo era muito rico mesmo. Então, Paulo não sabia que era sofrer. Paulo vivia uma vida de príncipe. Quando a vida de Paulo muda com a conversão a Jesus, né? Ele passa a ser perseguido pelos próprios fariseus. Ou seja, ele era fariseu e agora passou a ser perseguido pelos próprios fariseus, sabe? Então, Paulo agora ele depende exclusivamente do poder da misericórdia de Deus em sua vida, o que ele já não poderia fazer absolutamente nada mesmo. Por quê? Porque ele não tinha poderes, sabe? Ele não tinha influência. A influência dele caiu por terra. Ele não tinha para quem apelar.
sabe? Todos viraram seu inimigo, muitos viraram as costas para ele, inclusive crentes, cristãos de sua época, que o acusavam, sabe, de impostor. E Paulo ficou praticamente isolado, sofreu segregação, né? Sofreu aí, viveu um estado de vulnerabilidade. Não só isso, além de sofrer discriminação, né, segregação, e estar em um estado de alta vulnerabilidade, o apóstolo Paulo, meu irmão, ele também apresentou quadros de grande dificuldade, aonde ele viu que ele não dependia mais do esforço dele para nada, a não ser do querer e da vontade de Deus. Tem um momento na vida de Paulo, alguns momentos que Paulo relata que por pouco ele morria. Um deles foi aquele naufrágio lá, né? Teve um naufrágio e um anjo apareceu e falou: olha, Paulo, ninguém aqui vai morrer. E realmente não morreu, ou seja, ele dependeu de quê? Do mundo espiritual. Ele dependeu de quê? De Deus. E assim foi. O anjo falou, assim se cumpriu, assim foi. Ninguém morreu. Depois veio uma víbora e pica Paulo, né? E Paulo não morre, meu irmão. Paulo não morre. Tá entendendo? E aí os pessoal quer pegar Paulo, colocar ele como Deus, tal, aquela coisa toda, ele aí se foge disso, foge dali, não aceita, tal. E aí Paulo vai vendo agora o outro lado da moeda que ele não tinha visto, quando ele era fariseu, ele passou a ter experiência com Deus. Quando o apóstolo Paulo passa a ter experiência com Deus, ele começa a ver que Deus, ele é soberano. Então, Paulo defende a soberania de Deus. Tá entendendo? Porque ele sofreu segregação, sabe? Ele sofreu, ele vivia em um estado de alta vulnerabilidade, sabe? Ele, o apóstolo Paulo, dependeu muito da proteção de Deus. E isso tudo foi, na verdade, redesenhando, né? Redesenhando aí a mente do apóstolo Paulo, onde ele conseguiu entender que Deus é soberano, sabe? Diferente de Tiago, que teve uma vida difícil e usou a fé mais lógica, mais humana e na dependência do homem, Paulo, diferente de Tiago, já vive uma vida muito boa, porém, na dificuldade extrema, ele viu que nós dependemos realmente de Deus e não do esforço humano, não da inteligência humana, não do porque chegou um momento na vida de Paulo que só Deus poderia fazer alguma coisa por ele e para livrar ele. Pouca coisa Paulo poderia fazer para sustentar, manter aí sua vida e sua existência no planeta Terra. Porque Paulo foi caçado, meu irmão. Ele foi caçado por muita gente. A cabeça de Paulo foi pedida, meu irmão, por muita gente. Queriam a cabeça de Paulo a qualquer custo. Fariseu, saduceu, escriba, sabe? Zelotas, enfim. Queriam a cabeça do apóstolo Paulo. Herodes, meu irmão, era tanta gente querendo a cabeça de poderosos, gente de influência forte, poderoso, que poderia pegar Paulo a qualquer momento. Então Paulo só andava fugindo. Não só isso, Paulo ele foi adquirindo experiência nessa trajetória. Ele foi cada vez mais adquirindo experiência, e ele foi redesenhando na mente dele e vendo que realmente, naquele tempo dos fariseus, ele era defendido e protegido pelos homens. Hoje não, ele era defendido e protegido por Deus. Tem uma passagem que ele diz bem assim, ó, viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Tem outra passagem que ele diz bem assim, ó, eu sei viver tanto na abundância como na escassez, porque ele viveu isso. Quando ele era muito afortunado, rico, poderoso, né? Filho aí de um Sheik, de um Bill Gates, filho de um Elon Musk, de um Jeff Bezos, Paulo ele viveu uma vida de marajá, meu irmão, sabe? Ele só fazia estudar. Quando ele caiu por terra diante da conversão de Jesus, ele dependeu agora não mais dos homens, da proteção dos homens, sim de Deus. A vida dele muda drasticamente da água para o vinho, meu irmão. Agora era Paulo, sabe? E a misericórdia de Deus sobre a vida de Paulo.
que se Deus não fosse misericordioso, como foi na vida de Paulo, na vida de Davi, na vida de José, na vida de Jó, na vida de Jeremias, na vida de Elias, esses homens, na vida do rei Ezequias, esses homens já tinham desfigurado-se, sabe, desmaterializados no planeta Terra, já eram mortos. Mas a misericórdia de Deus os alcançou, o que Paulo escreveu mais tarde, né? Ele disse o seguinte, Paulo, que pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Ou seja, o homem não entra em nada. Tá entendendo? Então, Paulo pega Deus e coloca Deus no centro, como a ciência colocou o sol no centro e não a terra mais no centro, como a Igreja Católica queria, o geocentrismo. Então, o sol, agora, a luz no centro, sabe? Como João Calvino, aquele suíço, colocou a soberania de Deus no centro. Aí Paulo, ele traça, sabe? Ele vai desenhando a soberania de Deus dessa maneira, através das experiências que ele viveu, sabe? Apesar de que ele viveu duas moedas, né? Ele viveu a fé dele a nível de fariseu, que não lhe trouxe muita experiência, mas quando ele se converte a Jesus, ele vai ficar rico em experiência e vai ter até visões, né? Visões incríveis, que ele fala que tem uma hora que ele não sabe nem assim que ele está morto ou não. Por exemplo, ele sofreu uma espécie de EQM, experiência quase morte, mas ele consegue descrever alguma coisa ali, sabe? Ele vai para um mundo, uma dimensão que ele não sabe nem o que é. Então Paulo ficou extremamente abastado, enriquecido pelo mundo espiritual, a ponto de receber um espinho na carne. Tá entendendo? Então Paulo coloca Deus como soberano. E na soberania de Deus, você vai perceber que foi Deus que dividiu o Mar Vermelho e não Moisés. Você vai ver que é Deus que manda as 10 pragas contra o Egito e não Moisés. Na soberania de Deus, você vai ver que é Deus que ressuscita Lázaro, sabe? E não o homem. Na soberania de Deus, você vai ver que Deus, ele acalma a tempestade enquanto as forças da natureza calou os discípulos. E os discípulos teve que acordar aquele que tinha domínio, poder e a força sobre os fenômenos da natureza, que era Deus e não os discípulos. Tá entendendo? Então você vai descendo, você vai ver que o oxigênio, que é um gás que tem 20% aí que existe aí, se deixar de existir, a gente morre. Mas só está aí por conta de quê? De Deus. Tá entendendo? E o homem não entra em nada. Tá entendendo? Aí você vai ver que você pode ter a fé que for. Se Deus não colocar esse oxigênio aí, a atmosfera, que é 20%, você não ia respirar praticamente oxigênio nenhum. Você ia morrer. Eu e você íamos morrer. Aí você vai ver que você depende sim de alguém superior a você, que esse alguém é Deus. A ciência fala isso, sabe? O planeta, ele faz sua rotação, sabe? Em torno de si mesmo, 24 horas. E sua translação, 365 dias, em torno de quê? Na nossa estrela-mãe de quinta categoria, o Sol. E você não entra em nada, você só vai navegando dentro do planeta Terra, sabe? Através de leis e forças físicas traçadas e deixadas pelo soberano rei do universo, que é Deus, e aonde você mais uma vez não entra em nada. Então você vai ver a insignificância do homem diante de um vírus chamado de Covid-19 e bactérias que já ceifaram a vida dos seres humanos há muito tempo, e agora dessa vez com uma nova versão chamada de Covid-19. Cadê o homem? Tá entendendo? Então, se você tiver a fé que Tiago lhe apresentou, você vai cair por terra. Jesus, quando mandou Pedro vir, Pedro até teve até um grau de fé, mas quando ele começou a andar e naufragou, ele dependeu de Jesus, o dono, o rei, né? E o Criador e Senhor de todas as coisas, estender a mão para ele e tirar ele da onde? Tirar ele do mar, meu irmão. E o mar simboliza isso, tirar você da dificuldade e colocar você aonde? Em alto retiro, sabe? Colocar você e seus pés assentados em uma rocha, conforme está escrito. Tá entendendo? Se um asteroide
vir de coalizão com o planeta Terra, muito pouco a ciência, a NASA pode fazer. A senhora NASA, né? A senhora ESA, né? A ESA é aquela agência espacial europeia. Muito pouco eles podem fazer, meu irmão. A ciência já falou, já tirou o cavalinho dela da chuva. Se um asteroide ir lá para cá, meu irmão, muito pouco podemos fazer. Se eclodir uma terceira guerra mundial aqui, muito pouco, meu irmão, sua fé pode fazer. Ou seja, nós dependemos exclusivamente, né, de um ser sobrenatural que é Deus para sobreviver aqui. É isso que Paulo traz, sabe? É isso que Paulo diz acerca da soberania de Deus, onde ele diz o seguinte, o apóstolo Paulo, em Romanos 3, versículo 28, o homem é justificado pela fé, sem as obras. Ou seja, as obras humanas não entram em nada, meu irmão. Tá entendendo? Para Pedro andar na água, ele não dependeu da fé dele, sabe? Ele dependeu do querer de Jesus. Quando ele olhou para a fé dele, ele caiu. Tá entendendo? Quando a tempestade se levantou, os discípulos ficaram quietos, pasmos, engessados, sabe? De joelho diante da fúria, da força da natureza. E teve que pedir a quem tinha o domínio, o poder e o bastão e o domínio para poder aí realizar o milagre. Você vai ver que Lázaro está morto, sabe? E homem nenhum tem capacidade de ressuscitar Lázaro, só quem? Aquele que tem o poder sobre a vida e a morte, que é Jesus, que é Deus mesmo. Tá entendendo? Então Paulo apresenta a fé dele é baseada na soberania de Deus. Ou seja, se Deus ele não quiser, Jesus disse isso. Jesus disse bem assim, ó, sem mim nada podeis fazer. Bora parar, bora parar. Então, mesmo, se sem ele nada podemos fazer, mesmo, uma folha não cai da árvore, né? Uma folha não cai sem o consentimento dele. É uma frase que não está na Bíblia, mas é uma realidade. Tá entendendo? Ou seja, Deus tem domínio de todas as coisas. Todos os átomos existentes Deus tem na história humana, sabe? Em 1994, teve um asteroide chamado Shoemaker, que ele foi atraído por Júpiter, mas ele ia entrar em rota de coalizão com o planeta Terra, mas Júpiter sugou ele para si, porque Júpiter não está ali à toa, né? Deu seu estudo com propósito. Júpiter está ali para poder, na verdade, né? Esse planeta maior, que cabe todos os planetas do sistema solar dentro dele, ainda de sobra. Júpiter puxou esse asteroide, comprou a guerra e salvou o planeta Terra. Em 1994, a NASA ficou caladinha. Se esse Shoemaker, né, entrasse em rota de coalizão com a Terra, potencialmente a gente não estava mais aqui na Terra, mostrando a insignificância do homem diante das, né, de coisas que, na verdade, pode nos levar à extinção. Tá entendendo? Se alterar, se alterar a equação do ar, né, do oxigênio, potencialmente a composição do oxigênio, se for alterada, potencialmente nós morreremos. Se você alterar a equação da água, né, H2O, potencialmente também nós morreremos. Ou seja, nós dependemos, meu irmão, daquele que fez o céu e a terra, que já deixou tudo de pronto aí, viu? Não fique achando que você tem domínio e poder sobre todas as coisas. Deus é soberano, ele faz o que ele quer, quando quer e com quem ele quiser. Ele é o olheiro e nós somos o vaso. Nunca perca essa visão. Tiago, ele, na visão dele, ele mostrou que a fé, né, sem a obra é morta, sabe? Tem justificativa bíblica, tem amparo bíblico, tem respaldo bíblico? Tem. Mas Paulo, ele vai nos direcionar a uma dimensão maior onde nós dependemos de Deus, sabe? Se Deus não abrisse o mar intransponível, aqueles 3 milhões de judeus iam para onde? Com o faraó no seu encalço atrás. Aí você mostra que o homem não é nada. Depende de Deus, sabe? Se Deus não fazer essa estrela aí brilhar, o homem não vai lá acender um isqueiro e fazer, não, ela vai acender porque eu vou soprar daqui, ou então acender o isqueiro e a estrela vai brilhar. É impossível, irmão, sabe? Ou seja, o universo, a Terra, o planeta, o nosso satélite, a Lua,
elas são regidas por leis físicas. Leis físicas essa que foi pré-estabelecida por Deus e o homem não entra em absolutamente nada e não pode fazer nada. Aí dependemos sim da soberania de Deus para todas as coisas. Até na nossa história dependemos de Deus. Quando José foi jogado lá no calabouço, ele dependeu de Deus para tirar ele de lá, porque Deus tinha feito uma promessa. Sabe, quando Jó caiu naquela lástima, ele dependeu de Deus. Quando o rei Ezequias sofreu, aquela ameaça do rei Sanaqueribe, ele dependeu de Deus. Ou seja, quando o rei Davi, estava sendo ameaçado por Saul constantemente, ele dependeu de Deus. Ele viu que eles não poderiam fazer absolutamente nada. Vocês estão entendendo? Da mesma forma, da mesma maneira, aconteceu com o profeta Elias, que pediu para morrer, sabe? Mas o que foi que Deus fez? Deus deu ponto de seguimento à vida dele e ele ungiu o discípulo dele, Eliseu, e conseguiu ver a queda aí de sua arqui-inimiga, que era Jezabel. Ou seja, Deus ele é o construtor da história humana. E nós dependemos dele e de sua soberania. Então, Tiago tinha a fé dele a nível humano e o apóstolo Paulo tinha a fé dele aonde ele falou que dependia do querer e da vontade de Deus. Dos dois que está certo, os dois, porém, eu fico com o apóstolo Paulo, que mostra a soberania de Deus.